creio que é de bastante relevância para o momento no qual nós estamos vivendo hoje. Socorro. Esse é um tema que talvez muitas pessoas estão pensando e clamando nesse momento. E eu creio que a palavra de Deus tem uma resposta para esse momento, para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios. E a nossa oração é que Deus direcione você dentro da vontade dEle, através da palavra que é viva e eficaz, a palavra do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a orarmos conosco. Vamos colocar a nossa vida diante do nosso Deus, do eterno Deus, o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Oremos. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos nessa noite, louvarmos o Teu nome, glorificar o Teu nome, de ouvirmos a Tua santa palavra e que possamos com nossos corações abertos a nos alimentar da mesma. Edifica, Senhor, nossas vidas, que os nossos ouvidos agora possam estar sensíveis à Tua voz, toda a nossa atenção, Senhor, possa ser canalizado ao trono da graça do Senhor. Abençoa, Pai, cada família, aquele que nos assiste nessa noite. Oh, Pai, seja de perto ou de longe, que Teu Espírito Santo, que conhece cada vida, cada coração, Deus, opere maravilha nesse momento. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor. Abençoa a Tua igreja, e nós clamamos assim em nome de Jesus. Amém. Nosso pastor não está aqui hoje, depois nós vamos falar um pouco sobre essa questão e orar, principalmente pela família, a esposa. Ele perdeu a sogra hoje, né? E nós estamos aqui com essa missão nessa noite. Ok, vamos ler a palavra de Deus, já oramos, vamos ler o texto, Mateus capítulo 15, se você tem a sua Bíblia, abra lá, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, versículo 21. A palavra do nosso Deus diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E clamando Jesus, os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para não desfaleça pelo caminho.
Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tens? Responderam: 7 e alguns peixinhos. E então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Esse é o nosso texto básico dessa noite, aquilo que nós vamos abordar, pensar, refletir nas coisas lá do alto céu. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco acerca de socorro. Esse é o tema, isso é que nós vamos pensar um pouquinho. Nesse momento de tanta aflição, período de pandemia, tantas pessoas aflitas, desesperadas, algumas já tentaram suicídio ou pensaram em se suicidar. Michael Phelps, por exemplo, maior medalhista olímpico, domingo passado, na reportagem com ele falou que já passou pela cabeça em tirar a sua própria vida. E tantas outras pessoas que já ouvimos acerca desse pensamento. Então é um momento crítico. E a palavra de Deus tem um conforto para nossas almas. Socorro. Você já deu esse grito desesperado por socorro? Você já ouviu alguém clamando, pedindo por socorro? Por 2 situações, aqui em Palmas já ouvi esse grito desesperador. Uma noite, uma senhora, o marido tinha saído para o trabalho, ela gritava desesperadamente por socorro. E saí da minha casa para atendê-la. E graças a Deus não era aquilo que ela pensava, então, mas socorro foi dado, né, naquele momento. E teve um outro caso também inusitado. Já ouviu? Creio que você também já ouviu, né? Mas será que você está precisando de um socorro, principalmente o socorro divino, o socorro do nosso Deus? O salmista, passando um momento turbulento da vida, ele clama, né, no Salmo de número 121, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? A resposta: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Os céus e a terra. O texto que lemos de Mateus capítulo 15, irmãos, tem 3 cenas. Primeira cena, versículo 21 ao versículo 28. A segunda cena, do versículo 29 ao versículo 31. E a terceira cena, versículo 32 ao 39. Na primeira cena, nós nos deparamos com uma mãe aflita, uma mãe desesperada, uma mãe que clama por socorro. E o motivo dessa aflição, dessa mãe, desse grito desesperador, porque a sua filha estava endemoniada. O texto fala isso. No versículo 22, a palavra de Deus diz assim: e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Veja bem, essa mulher, ela não pertencia ao povo judeu, ao povo israelita. Era uma mulher cananeia, que pela história, pelos relatos bíblicos, esse povo era um povo altamente idólatra, que não servia o verdadeiro Deus. E quando essa mulher
se direciona ao Senhor Jesus, clamando, ela na verdade vira as suas costas para a idolatria e se volta para o verdadeiro Deus. Perceba que no texto aqui ela não vai falar Jesus, mas ela vai falar Senhor, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja bem, essa mãe, ela clama a Jesus Cristo como seu Senhor. A palavra Senhor tem algumas conotações, eu gosto pelo menos de 3 delas. A palavra Senhor, ela pode significar marido, possuidor e dono. Pelo menos essas 3 conotações. Eu gosto bastante desse significado, desses significados acerca do Senhor. E quando ela se refere filho de Davi, ele está colocando com mais importância do que Salomão, o rei Salomão, que era filho de Davi. Então, ela já ouviu a história acerca de Jesus, já conhecia algo, não profundo, mas ela conhecia um pouco acerca da história de Jesus. Quem era Jesus? E essa mãe vai procurar. Muito bem. Então, o problema aqui é um problema de cunho espiritual, pessoal e familiar. Uma família passando um momento terrível, porque uma jovem estava endemoninhada, possessa, espírito maligno, e é uma realidade isso. O que nós temos no texto, então, mediante o clamor, o pedido dessa mãe, no versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. O Senhor faz uma coisa interessante aqui, ele não responde. Jesus permanece em silêncio, permanece em silêncio. E esse silêncio do Senhor Jesus Cristo, não porque estava fazendo pouco caso daquela mulher, mas eu creio e entendo aqui que é um silêncio pedagógico. O Senhor queria ensinar os seus discípulos, o seu povo, e ensinar aquela mulher também para se aproximar mais e desenvolver também a sua fé nele. Então ele permanece em silêncio, e talvez o Senhor já permaneceu em silêncio diante da sua oração, diante do seu clamor. Mas lembre-se que Deus, ele é Deus. Ele não está subjugado a nós. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, é Ele que comanda toda a história. O Senhor aqui, eu creio que está ensinando, está nos ensinando a guardar, esperar, momento certo, momento do Senhor agir. Perseverança deve entrar, fé com certeza, né? Então eu creio que é um silêncio pedagógico. Continuando no versículo 23, os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Senhor, em outras palavras, toma posição, manda essa mulher embora. Mas o Senhor não fala isso. Ele vai falar uma outra coisa. No versículo 24, né, o Senhor quebrando o silêncio aqui, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está falando aqui com os seus discípulos. E então, essa mulher, essa mãe, no versículo 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Interessante aqui a reação dessa mãe, dessa mulher cananeia. Se você tivesse ouvido isso da boca do Senhor Jesus Cristo, qual teria sido a sua reação? Eu fiquei pensando, como eu iria reagir mediante a fala do Senhor diante dos seus discípulos? Talvez eu sairia machucado, magoado, zangado. Mas aquela mulher não. Ela agiu totalmente diferente.
O texto fala aqui no versículo 25, que ela se aproxima do seu Senhor. Ela se aproxima do Cristo. Ela veio, ela não foi embora, mas ela veio, ela se aproximou. Interessante, não é? Depois que ela se aproxima, depois que ela chega próximo, ela adora. E a palavra aqui, prospronel, é se encurvar, é se ajoelhar. Ela demonstra humildade na presença do Senhor. Ela não chega com arrogância, ela não chega dizendo, você vai ter que me ouvir. Não, mas ela vem humildemente, se ajoelha diante do Senhor e solta um grito de clamor. Senhor, socorre-me, Senhor, me ajuda. Veja bem, a atitude dela foi correta. A atitude dela foi correta. Ela perseverou, ela permaneceu. Ela teve uma atitude de uma mãe que amava muito a sua filha e queria ver o seu bem-estar. Porém, se você olhar o texto, ela vai mostrar que era para ela mesma também, dizendo, Senhor, me ajuda, me socorre, a mim. Muitas vezes nós precisamos ter essa atitude. Clamar ao Senhor, abrir o nosso coração. Muitas vezes parece que fica muito distante. Parece que temos uma visão que o Senhor, nosso Deus, está muito distante de nós. Talvez não nos ouça, precisa de um outro intermediário, uma pessoa para intermediar isso. Jesus Cristo é o nosso mediador, é Ele que intercede por nós. E nós precisamos entender isso e nos aproximar dEle, sem reservas. A atitude dessa mãe esplêndida. Versículo 26. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Versículo 27, ela contudo replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ele vai colocando, parece-me que obstáculo, mas para que ela pudesse se aproximar cada vez mais, que ela demonstrasse a sua fé genuína, não uma aparência, não só um momento. O Senhor trabalha com aquela mulher. E sabe, meus irmãos, que o Senhor coloca a princípio aqui, não vem desanimar. A questão era que ela não pertencia ao povo judeu, que qual o Senhor veio, Tanto é que João diz que veio para os que eram seus e os seus não receberam. Então abre-se o leque para os gentios, para nós. E hoje nós somos o Israel espiritual de Deus. Nós somos o povo de Deus como um todo. E estava nesse momento aqui, e o Senhor deixa isso claro. Mas essa mulher, mediante a sua fala, mediante a sua disposição de fé, leva o Senhor a falar uma coisa bem interessante. No versículo 28, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Olha que maravilha aí, não é? Nós temos um texto maravilhoso aqui. Nós temos uma expressão que nos anima a prosseguir. Tanto é que Charles Spurgeon chega a comentar acerca dessa fala, dizendo o seguinte: o Senhor da glória rendeu-se à fé da mulher. Dessa mulher, ela ficava perguntando até que ela recebeu, procurando até encontrar e batendo até que a porta fosse aberta. É Mateus capítulo 7, versículo 7. O texto, irmãos, nos anima
a conservar a nossa vida de oração na presença de Deus, clamando, intercedendo, suplicando, e quando necessário for, abrindo os nossos lábios e dizendo: Senhor, socorre-me, socorre-me. A segunda cena, versículo 29, diz: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Segunda cena que temos, as multidões aflitas. O texto fala no plural, multidões, era muita gente. Depois vai falar que só de homens era 4.000, fora as mulheres, as crianças, era muita gente. E essas multidões estavam aflitas, porque havia problemas ali, de cunho físico. Doentes, pessoas doentes estavam ali, não é? Então, problema existia? Sim. Problemas físicos, coletivo, muita gente, envolvia várias famílias, o povo que estava ali, e também emocional. Emocional, sim. O entendimento de alguns. Porque o texto mostra que os doentes eram os coxos, os aleijados. Os coxos são aqueles que não andavam, né? Porém, aleijados, aqui o texto mostra que é deformado. O original da palavra é deformado, que pode ser entendido como aquele que, por exemplo, né, foi ou sofreu uma mutilação. Um membro incompleto, o braço, perdeu, né, a mão, a perna, pode ser entendido sim. Mas outros também entendem que aqui essa questão da deformação pode ser uma deformação na alma, por problemas sofridos, pessoas que foram afligidas e suas almas estavam machucadas, estavam doentes emocionalmente. O texto continua dizendo além, estavam os cegos, os mudos e outros muitos. Então pessoas doentes, pessoas que estavam precisando de um auxílio divino naquele momento. E as multidões trouxeram, talvez ouvindo Jesus algumas vezes, vendo Jesus operar em alguns momentos milagres maravilhosos, chegando em casa e compartilhando com a família, com os amigos, mas lá vendo um doente e talvez ouvindo: por que você não me leva? Eu quero também conhecer Jesus, eu quero ser, né, assistido pelo Senhor, eu quero que Ele opere na minha vida. E as multidões levaram os seus doentes, colocaram diante do Senhor. O texto fala aqui que eles largaram junto aos pés do Senhor. Está aqui, Senhor, nós não podemos fazer, mas o Senhor pode. E diz o texto que Jesus curou, Jesus operou maravilha naquele dia. As pessoas foram curadas ali, o poder do Senhor manifesto ali, para revelar a glória de Deus. Diz o versículo 31 que o resultado disso, né, é bem evidente, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Veja só, eles glorificavam ao Deus de Israel. Estavam glorificando Deus Pai. Estavam glorificando o único, o Yahvé. Sabe, muitas vezes tem acontecido. Tem líderes que estão em busca de glória para si. Nunca queira aquilo que não lhe pertence.
A glória não é para nós. A glória tem que ser dada ao único Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor, do nosso Deus. Então, não queira para si. Herodes, querendo isso, morreu, e diz a palavra que foi comido por vermes, não é? Então, nós precisamos reconhecer quem é Deus, e a glória é somente a Ele. Só lhe deu glória, não é, em latim. A glória é somente ao nosso Deus. E entendemos assim. Então, tudo o que fizermos, irmãos, palavra ou ação, tem que usar a glória do Senhor. Se você faz algo, né, para Deus, deixa que a glória seja a Ele, não queira para si. Isso que a palavra nos ensina. Os milagres refletiam isso. Quem era o Senhor? Ele era o verdadeiro Deus, era o Emanuel ali, manifestando os atributos do Senhor Todo-Poderoso. Mas a glória era dada a Deus. Então nós temos essa segunda cena, né? A terceira cena, no versículo 32, olha lá o texto. E chamando Jesus os seus discípulos, e disse, olha só, Jesus chama à parte os seus discípulos para uma conversa, e ele diz o seguinte: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para não desfaleça pelo caminho. Olha só, o que nós temos aqui nessa terceira cena? Nós temos uma tragédia anunciada. 3 dias, aquela multidão estava com Jesus. Comida acabou, não é todo recurso, e agora estavam no deserto e teriam que retornar às suas casas, e não iriam encontrar pelo caminho um supermercado, um hipermercado, a feira. Não. Como que esse povo iria aguentar crianças com fome pelo caminho? Seria uma tragédia. E antes que aconteça, o Senhor age. Antes que acontecesse aquela situação terrível de tragédia. Então nós temos aqui o motivo dessa tragédia, não é? Anunciada, que as pessoas tinham fome e não tinham o que comer. Então Jesus, ele age. Jesus é proativo, é uma palavra do ramo administrativo, não é? O Senhor, ele age com antecedência, prevê, ele age antes da tragédia acontecer, coisa que muitos líderes e governantes deveriam agir dessa forma. O que o Senhor faz? Ele chama os seus discípulos, conversa com eles e expõe a dificuldade e dizendo: eu não quero e não vou despedir essa multidão dessa maneira. O versículo 33. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Muitas vezes assim que nós agimos também, não é? Às vezes nós estamos na presença de Deus, conversamos com Deus e oramos, mas muitas vezes já a dúvida, a incerteza, o medo toma conta, invade a nossa mente. Diz: de onde, Senhor? De onde? Não temos, não é? E a gente já entra em paranoia, em tormento, em aflição, não é? Mas o Senhor, o versículo continua dizendo o seguinte, versículo 34, perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. O Senhor queria saber o que tinha alguma coisa? Às vezes Deus quer uma pequena coisa para operar maravilhas. E que Deus quer no nosso coração que tenhamos fé. Fé nele. Saber que Ele está no controle da situação.
Que nós não estamos aqui por um acaso e nós não estamos num barco à deriva. Não. O Senhor está no controle de todas as coisas. O que tens? Tem alguma coisa? Pequena coisa? 7 pães e alguns peixinhos. Versículo 35. Olha o que o Senhor faz aqui. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, Jesus então começa a preparar, ele começa a administrar aquela situação, ele manda a multidão sentar. Mais uma vez aí proativo, né? Porque o Senhor com certeza imaginava aquilo que poderia acontecer. Ele mostrando comida, povo em pé, a tendência é vir para cima. Administra, manda todo mundo sentar. Calma lá, todo mundo. Vamos esperar. Versículo 36. Tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. O que é que o Senhor faz? Ele pega o que tinha, né, os pães e os peixes, ele dá graça, ele agradece. Uma das coisas que nós precisamos desenvolver, trabalhar, sempre com gratidão nos nossos corações. O que nós temos hoje, você tem agradecido a Deus por aquilo que se tem hoje? Muitas vezes nos preocupamos com o dia de amanhã e nem agradecemos do dia de hoje, das bênçãos recebidas hoje, já pensamos no futuro, nos preocupamos com o dia de amanhã. Deixa o amanhã trará o seu próprio mal, não é? O Senhor diz isso. Mas hoje é o momento de agradecer. Agradeça. Quando você for se alimentar, agradeça a Deus pelo alimento que Deus tem lhe concedido, não é? Tenha um coração grato, aprenda a ser grato diante do Senhor. Nós temos um episódio, não é, de 10 leprosos na Bíblia. E eles foram enviados aos sacerdotes e no caminho eles foram curados. E diz a palavra que somente um retornou para agradecer ao Senhor. E o Senhor disse, mas não eram 10, cadê os outros? E nem era judeu aquele que retornou para agradecer. Ou seja, em termos de porcentagem, somente 10% agradeceu, 90%, olha, coração ingrato, uma atitude ingrata. E muitas vezes a nossa atitude é reclamar. A nossa atitude é reclamar, é brigar, é ser incrédulo. Não, a nossa atitude tem que ser outra, tem que ser diferente. Sabe, irmãos, boa coisa é quando nós descansamos no Senhor. Boa coisa é quando dependemos inteiramente de Deus. O texto fala que aquele povo foi alimentado, todos comeram e se fartaram. Não foi pouca coisa, o Senhor, Ele providencia o suficiente. E aí fartaram-se, e dos que sobejou, ou seja, aquilo que sobrou, recolheram 7 cestos cheios. Recolhe e guarda. Você tem o hábito de guardar, talvez de poupar, não é? E aquilo que sobra lá e você armazenar na sua geladeira para mais tarde, para o dia de amanhã. O Senhor também nos ensina. São pequenos detalhes, mas que fazem uma diferença. Aquele que é um verdadeiro adorador, que depende de Deus, tem um coração grato, aquele que se achega à presença do Senhor. Deus que supre todas as nossas necessidades, né? Ele supre a necessidade daquela mãe, da multidão. O Senhor cuida do individual, Ele cuida da família, Ele cuida do coletivo. Deus é soberano sobre toda a terra e tudo está debaixo do controle dele. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor é Deus. Creia nisso. A palavra nos mostra isso. Jesus olha, não é, para o problema de cunho social, físico também, fome dessa multidão. E talvez pelos gnósticos iriam criticar Jesus, se fosse na época, não é?
Porque os gnósticos achavam que a matéria é má e não tem nada a ver, então por isso podiam pecar e tudo mais, só o espírito e a alma para Deus. O Senhor olha o homem como um todo. Ele olha aquela mãe, problema espiritual. Ele olha para as multidões trazendo os seus doentes, questões físicas, talvez emocionais, pessoas com dificuldades emocionais, problemas, né, sociais, fome. Seja, o Senhor Deus, Ele olha o homem como um todo. Ele não diz para nós, olha, seu corpo, a Bíblia fala que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. É santuário do Espírito Santo. Então, cuide-se, a sua vida como um todo na presença de Deus. Que a nossa vida venha a ser para a glória do nosso Deus como um todo. Então, é o meu exterior, é o meu interior para Deus. Corpo, alma e espírito, né? Se você crê assim, né? Se você não é dicotomista, né? Mas tricotomista. Então, a nossa vida toda, o Senhor, Ele trabalha conosco. Jesus socorre as multidões através do pouco que tinha. Jesus organiza a situação e Jesus alimenta as multidões. Poder incomparável, não é? Comparável. Então, olhando para o texto, irmãos, que acabamos de meditar, de ler, nós podemos entender o texto de duas maneiras. De uma maneira, nós podemos olhar o texto e focar nos problemas, tanto de cunho espiritual, físicos, emocionais, sociais. Talvez essa é uma maneira. Porém, uma outra maneira de ver o texto é olhando fixamente para o Senhor, para o Cristo, para o Deus Todo-Poderoso. Eu fico com essa última, olhando para Cristo. E você, me acompanha? Está olhando firmemente para o autor e consumador da fé? Não tenha medo, meu querido, não tenha medo, vergonha, orgulho de clamar por socorro ao Senhor. Então, tenha coragem, abra seu coração e se abra na presença do Senhor, se derrame aos pés do Senhor Jesus Cristo. Creia que Deus está presente na sua história. Deus não te criou, não me criou e disse, agora se virem. Não, Deus é um Deus presente, é o Deus que cuida de nós. Prova disso é o Salmo 23, o Senhor cuidando das nossas vidas hoje. Então, coloque-se, né, diante do Senhor, como aquela mãe, com humildade, adore, clame, não se desespere, confie no Senhor. Deus, Ele é real e poderoso, real e poderoso. Ele pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. Lá em Filipenses 3:20 fala isso. Ele é poderoso, Ele pode mais do que minha mente possa imaginar. Deus fez tudo, por exemplo, isso que existe do nada. Ele falou e aconteceu, prova do poder dele. E foi falando e as coisas foram acontecendo, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Você está precisando de um auxílio divino hoje? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Como é que estão os teus pensamentos nesse período de pandemia, de isolamento? Como está teu coração? Como está teu relacionamento? Como você está emocionalmente? Como é que você está espiritualmente, você e Deus? Como é que está também a dispensa lá da sua casa? Como é que estão os teus negócios? Você precisa do auxílio divino? Se você precisa, eu quero interceder por você, pela sua vida nesse momento. Queria fazer uma oração por você nesse momento. Convido você, aonde você está, se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser permanecer sentado, se levantar, do jeito que você tem liberdade para fazer diante de Deus, faça isso agora.
Mas coloca teu coração diante do Senhor, teus pensamentos diante do Senhor agora. Pai eterno, Tu és um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de graça. O Senhor demonstrou isso nas Escrituras, enviando o Seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Meu Deus, Tu és um Deus todo-poderoso que pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. E nesse momento eu quero apresentar cada pessoa que está pedindo por socorro, cada pessoa que está clamando agora. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha assistir e responder conforme a Tua vontade, porque sabemos que Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus, vem tranquilizar os corações aflitos, desesperados, aqueles que talvez estão pensando em tirar sua própria vida, ou de largar tudo, de abandonar tudo, num desespero, no calor do desespero, Senhor. Mas que o Senhor venha orientar cada um. E no ano que vem, nós queremos colocar nossas vidas hoje e para todo sempre diante de Ti. Senhor, socorre-me. Senhor, socorre aquele que está clamando nesse momento. E a nossa oração. E a fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Que Deus te assista nesse momento de pandemia. Não se desespere, não é? O teu desespero não vai resolver, mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, pode te dar uma verdadeira saída. Ele é a solução. Então, coloque tua vida, toda a situação difícil diante dele. Deixa ele direcionar você, a sua família, a sua casa. E que você possa dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos também nesse momento, irmãos, fazer uma oração pela família do pastor Biraci. Eu falei no início que nós iríamos tocar no assunto. Hoje o pastor Biraci, né, perdeu a sogra, a irmã Adriana, a sua mãe. Eu já passei por essa situação. É bem triste, quem sabe, só quem passa. As meninas, né, perderam a avó. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. Só Ele nesse momento para consolar a vida de vocês. Vamos orar, igreja, pelo pastor da igreja, não é? O nosso pastor, vamos interceder nesse momento pela família. Nosso Deus, nesse momento te apresentar o pastor Biraci, família, mediante, Deus, a partida da sogra, da mãe, da irmã Adriana. Ó Deus, console, conforte essa família nesse momento. Que Teu Espírito Santo, meu Deus, venha consolar os Teus servos, trazendo ao coração, Deus, o afago necessário. Abençoa, Pai, direcione nesse momento. Que o pastor Biraci também tenha sabedoria como lidar com essa situação e orientando também a sua casa, a sua esposa, as suas filhas. Abençoa a vida do Teu servo nesse momento, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Possa também estar intercedendo cada dia pela vida do nosso pastor. Que o Senhor nos abençoe, nos traga uma noite de refrigério, pois clamamos em nome de Jesus. Amém.